A Prefeitura Municipal de Bragança Paulista está realizando limpeza e higienização em praças públicas, pontos de ônibus e postos de saúde do município. O trabalho continua sendo realizado nas principais ruas da cidade. Só com a ajuda de todos podemos combater o coronavírus. Você conhece o programa Proindústria e Proemprego da Prefeitura? Ele beneficia investidores, empreendedores e toda a população de Bragança. Tem isenção de ITBI e IPTU para você construir o seu negócio. Tem alíquota mínima de ISS e ressarcimento de ICMS para você transformar o seu sonho em realidade. É Proindústria, é Proemprego, é Pro você. Acesse o nosso site e participe do programa. Prefeitura de Bragança Paulista. Cidade boa para investir. Transformação se faz assim. O Ministério da Saúde comprou mais vacinas contra a gripe. São 75 milhões de doses. Mas atenção, a campanha será por fases. Primeiro idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Depois, doentes crônicos, professores e profissionais das forças de segurança e salvamento. Em seguida, os demais públicos. A vacina não protege contra o coronavírus, mas contra outros tipos de vírus da gripe. É importante respeitar as datas. Gripe, tem que vacinar. Transformação se faz assim. As escolas eram uma bagunça, suja, agora tá melhor. A educação em Bragança Paulista passou por uma grande transformação. As 68 escolas estão sendo reformadas, ganhando iluminação de LED e novos mobiliários para o melhor conforto e aprendizado dos alunos. A fila de espera em creches foi zerada. 4 creches foram inauguradas e mais 6 escolas estão sendo construídas. Transformação se faz assim, tá melhor viver assim. Prefeitura de Bragança Paulista. Transformação se faz assim. Eu sou morador aqui do bairro da Fraternidade. É a primeira vez que eu estou vendo essas obras aqui de recapeamento no bairro. Antigamente era cheio de buraco aqui, agora tá ficando beleza. A infraestrutura de Bragança passou por uma grande transformação. Obras de recapeamento de asfalto estão sendo realizadas em toda a cidade. A Praça 9 de Julho foi urbanizada e mais 16 cilis já foram reformados. Transformação se faz assim, tá melhor viver assim. Prefeitura de Bragança Paulista. O Ministério da Saúde comprou mais vacinas contra a gripe. São 75 milhões de doses. Mas atenção, a campanha será por fases. Primeiro idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Depois, doentes crônicos, professores e profissionais das forças de segurança e salvamento. Em seguida, os demais públicos. A vacina não protege contra o coronavírus, mas contra outros tipos de vírus da gripe. É importante respeitar as datas. Gripe, tem que vacinar. A Prefeitura Municipal, em parceria com agricultores e produtores do agronegócio de Bragança Paulista, intensifica o trabalho de higienização e limpeza da cidade contra o Covid-19. São várias equipes com 12 tratores e 4 caminhões realizando trabalhos em ruas e bairros do município para manter o bem-estar da população. O trabalho é realizado pelos funcionários da Secretaria Municipal de Serviços e por amigos que são parceiros da Secretaria de Desenvolvimento dos Agronegócios do município. Só com o apoio de todos podemos combater o coronavírus. Transformação se faz assim. O postinho estava bem largado, agora a gente está vendo que está dando uma melhoria, né? Os exames são bem rápidos, são muito profissionais. A saúde de Bragança passou por uma grande transformação. A UPA Bom Jesus foi reaberta. 13 unidades foram reformadas e ampliadas. 29 novos veículos e ambulâncias foram adquiridos. Transformação se faz assim, tá melhor viver assim. Prefeitura de Bragança Paulista. A alegria pode não estar presente nos parques, nas vias mais populares. Pode não estar presente nos cartões postais que representam a nossa cidade para o Estado, para o Brasil. A alegria pode não estar presente agora numa fase que tem exigido atenção e respeito de todos nós por um bem comum e maior.
a preservação da vida. Mas tudo isso vai passar, e disso não temos dúvida. Em breve, Bragança Paulista terá de volta a alegria das festas populares, do rodeio e dos grandes festivais culturais. Mais uma vez veremos o poder do comércio e da indústria, que geram empregos e impulsionam o nosso futuro. O orgulho de uma gente que não se deixa abater por desafios ou crises, mesmo as mais severas em nível mundial. Juntos iremos ultrapassar essa barreira para podermos seguir adiante, com fé, otimismo e muito trabalho. Juntos iremos permanecer até o fim. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações, mantenha os ambientes limpos e ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal, evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Informação é a grande arma contra o coronavírus. Ligue 0800 580 0678 de segunda a sexta e tire suas dúvidas. A ligação é gratuita. Prefeitura de Bragança Paulista. A Prefeitura Municipal, em parceria com agricultores e produtores do agronegócio de Bragança Paulista, intensifica o trabalho de higienização e limpeza da cidade contra o Covid-19. São várias equipes com 12 tratores e 4 caminhões realizando trabalhos em ruas e bairros do município para manter o bem-estar da população. O trabalho é realizado pelos funcionários da Secretaria Municipal de Serviços e por amigos que são parceiros da Secretaria de Desenvolvimento dos Agronegócios do município. Só com o apoio de todos podemos combater o coronavírus. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. A Prefeitura Municipal de Bragança Paulista está realizando limpeza e higienização em praças públicas, pontos de ônibus,
e postos de saúde do município. O trabalho continua sendo realizado nas principais ruas da cidade. Só com a ajuda de todos podemos combater o coronavírus. Você conhece o programa Proindústria e Proemprego da Prefeitura? Ele beneficia investidores, empreendedores e toda a população de Bragança. Tem isenção de ITBI e IPTU para você construir o seu negócio. Tem alíquota mínima de ISS e ressarcimento de ICMS para você transformar o seu sonho em realidade. É Proindústria, é Proemprego, é Pro você. Acesse o nosso site e participe do programa. Prefeitura de Bragança Paulista. Cidade boa para investir. Transformação se faz assim. O Ministério da Saúde comprou mais vacinas contra a gripe. São 75 milhões de doses. Mas atenção, a campanha será por fases. Primeiro idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Depois, doentes crônicos, professores e profissionais das forças de segurança e salvamento. Em seguida, os demais públicos. A vacina não protege contra o coronavírus, mas contra outros tipos de vírus da gripe. É importante respeitar as datas. Gripe, tem que vacinar. Transformação se faz assim. As escolas eram uma bagunça, suja, agora tá melhor. A educação em Bragança Paulista passou por uma grande transformação. As 68 escolas estão sendo reformadas, ganhando iluminação de LED e novos mobiliários para o melhor conforto e aprendizado dos alunos. A fila de espera em creches foi zerada, 4 creches foram inauguradas e mais 6 escolas estão sendo construídas. Transformação se faz assim, tá melhor viver assim. Olá, hoje quinta-feira, 2 de abril, vamos de novo atualizar os casos da Covid em Bragança Paulista. Vou começar novamente falando das medidas preventivas. Embora em todas as lives eu tenha falado, é importante a gente relembrar as pessoas e acrescentar mais informações a essas medidas preventivas. A lavagem das mãos, que acho que todos já aprenderam, que tem que ser constante, com água e sabão, esfregando bem a mão, não é passar rapidamente debaixo da torneira, é perder um tempinho, alguns minutos para lavar muito bem as mãos. Não compartilhar objetos de jeito nenhum, evitar abraços, beijos ao cumprimentar, tossir ou espirrar sempre com a boca e o nariz cobertos, ou com a manga da camisa, ou com um lenço descartável. Casas, banheiros, fazer a limpeza com maior brevidade possível. Quando as pessoas chegam da rua e entram, vocês já vão até os locais e higienizam bastante com água, sabão, água sanitária, banheiro várias vezes. A pessoa que chega na rua, quando possível, deixar os sapatos, chinelos do lado de fora para não contaminar o ambiente. Nós precisamos que as pessoas lembrem-se disso. Imunidade, nós precisamos estar fortalecidos para todos os vírus gripais, mas sobretudo para a questão da Covid-19, do novo coronavírus. Portanto, banho de sol, extremamente importante para todos nós, mas especialmente para nossos idosos, para as pessoas que têm doenças crônicas. Os raios solares estimulam a vitamina D, que é importante para o nosso sistema imunológico. Portanto, tomem sol todos os dias. A gente precisa que vocês lembrem dessas medidas e, sobretudo, o isolamento social. Isolamento social para idosos, para doentes crônicos e também para aqueles que podem trabalhar em casa, o chamado home office. Fique em casa. A doença é grave, é gravíssimo. Nós devemos ter nos próximos dias muitas pessoas contaminadas com esse vírus. Então, todas as medidas de restrição que nós, através do nosso prefeito, Dr. Jesus Chedid, vice Maurício Sodré, tem tomado para que as pessoas fiquem em casa, é para preservar vidas, assim como o governador em seu decreto. Tudo que estamos fazendo de higienização
Hoje nós trabalhamos com a higienização de vários locais da cidade, praças, ruas, pátios, avenidas, em frente aos estabelecimentos de saúde, público e privado, para que a gente possa conter a velocidade da transmissão do vírus. A partir de segunda-feira, nós faremos a desratização e desinsetização dos bueiros, da mesma forma, para que a gente não deixe proliferar os insetos e ratos, e assim a gente previna a saúde das pessoas com essa atitude. São atitudes da prefeitura, todas preventivas para preservar vidas humanas. Então, por favor, estejam conosco nessa luta. Nós estamos com sério problema de importação, de compra de máscaras, de compra de ventiladores pulmonares. Ontem o ministro, em sua coletiva, enfatizou muito essa questão. Então, nós precisamos nos preservar para que não fiquemos doentes e então a gente venha precisar do sistema público de saúde. Por isso os isolamentos, por isso as medidas de restrição, porque nós estamos fazendo estoque, tentando fazer estoque de tudo isso. Aqui em Bragança, nós temos EPIs para todo esse mês, estamos em compra com muito mais EPIs. Agora, isso depende do mercado. Não basta ter a vontade, não basta que o nosso prefeito tenha reservado verba para isto. Nós precisamos que aqueles que produzem vendam para nós. Então, estamos tentando comprar tudo o nosso mercado, estamos tentando deixar todos os nossos profissionais com EPIs para daqui para frente ficarem sossegados. Aquela máscara que é coloridinha, que é próprio do profissional de saúde que faz o atendimento ao paciente, todos receberam, toda a nossa rede recebeu. A máscara cirúrgica, aquela branquinha, todos receberam, assim como outros EPIs, mas precisamos ter mais, porque se vislumbra que nos próximos dias nós teremos bastante pessoas com o vírus aqui no nosso município. Por isso, precisamos continuar trabalhando e muito, e fazendo o isolamento social tão necessário. O Ministério tem nos colocado a questão, desculpe, a questão dos insumos para alguns medicamentos que são usados para diabéticos e hipertensos. Esses medicamentos podem sofrer com a falta de uma substância chamada INFA, que é feito pela Índia. Portanto, acho que eu afoguei com água aqui. Desculpem. Acho que afoguei com água aqui e parou um pouco a minha voz, mas vamos continuar. A INFA é uma substância que nós usamos para fazer diversos medicamentos, entre eles a de diabetes e de hipertensão. Pode vir a comprometer todo o nosso estoque. Por isso, o que temos em casa, vamos usar adequadamente. Não vamos sair correndo, comprando nada. O Sistema Público de Saúde de Bragança Paulista tem feito as aquisições de medicamentos, tem estocado os nossos medicamentos para não faltar para ninguém. Mas isso é para vocês verem o tamanho da crise da Covid-19 em todo o mundo. Deixando a gente desguarnecidos de EPIs, deixando a gente desguarnecidos de ventiladores, de equipamentos médicos e com possibilidade de termos problemas na fabricação de alguns medicamentos. Por isso, fique em casa. Se você puder, fique em casa, para que a gente não tenha uma velocidade estrondosa da transmissão do vírus aqui em nosso município. A nossa secretaria se preparou sim para esse momento, mas tudo cresce, tudo muda a cada dia. Hoje nós temos 29 unidades de saúde que estão atendendo a síndromes gripais. Você teve uma gripe que é tosse, com mais dor de garganta, você vai na nossa unidade, é recebido e você é atendido. Aqueles que têm sintomas respiratórios, aí sim eles vão para um pronto atendimento, também são atendidos nesse pronto atendimento. Mas se a gente tiver uma velocidade muito rápida da transmissão desse vírus aqui no município, nós vamos ter muita gente precisando de atendimento. Por isso essas medidas são extremamente importantes. Doentes crônicos, você
vocês precisam fazer aquilo que o médico recomenda para vocês. Exercício físico, mesmo que estejam dentro de casa, faz um pouco, anda pelo quintal, não pare. Hidratar-se, tomar bastante água, fazer uma alimentação saudável, tomar os medicamentos nas horas corretas. Quase 90% de todos os óbitos do Brasil são de pessoas com mais de 60 anos e que têm comorbidades. A primeira causa de morte é a cardiopatia, que está dentro da cardiopatia a pressão alta. Por isso é preciso você se cuidar, elimine o sal da sua vida neste momento. A segunda causa que nós temos é diabetes. Precisamos controlar os diabéticos. A terceira causa, não é a causa, mas está associado à morte por Covid. Aí nós temos os problemas respiratórios. Lembrando que a Covid, ela é dentro dessa questão respiratória. Então, as 3 causas associadas à Covid. Então, o vírus entra na pessoa, toma conta do seu organismo, ela é cardiopata, ela está mais propensa, infelizmente, a ter um agravamento dessa doença. Ela tem diabetes da mesma forma, ela tem uma doença pulmonar da mesma forma, a gravidade é maior. Portanto, a gente tem que cuidar das pessoas que são doentes crônicos e cuidar dos nossos idosos. Pai, você é filho, você é neto, você é filha, você é neta de alguém que é idoso. Então ajude esse idoso, para que ele não precise sair de casa para fazer compras, para que ele possa ficar nessa restrição domiciliar neste momento, para a gente se preparar para o futuro. Nós, infelizmente, não temos uma boa expectativa em relação aos próximos dias. Devemos ter uma contaminação ainda maior. Por isso, nós estamos pedindo a cada um que lute conosco nessa hora, que fique em casa dentro das nossas possibilidades. Entendemos a questão do comércio, somos solidários ao comércio, que as pessoas estão passando por muitas dificuldades por deixá-los fechados, aqueles que não podem abrir. Mas agora é uma questão de vida. Precisamos preservar vidas, por isso a gente vem insistindo e muito na questão da restrição, do isolamento social, da gente se cuidar, se prevenir, lavar as mãos, quando não tem água, lavar com álcool gel. Se você está gripado, o médico falou, fique em casa, fique em casa. Você e toda a sua família. Preciso sair, não estou dentro do grupo de risco, vou sair, use a máscara para você sair, para você não contaminar outra pessoa. Por favor, isso nós precisamos nesse momento, estarmos unidos para que a gente possa enfrentar esse vírus que está destruindo as relações sociais, as finanças do nosso Brasil, do nosso município, economia, o modo da gente viver, da gente que gosta de abraçar, que gosta de beijar. Não podemos mais fazer isso nesse momento. É triste, sim, mas essa é a realidade que eu estou passando para vocês. É isso que a gente, como profissional de saúde, tem todos os dias vivenciado, todo dia ouvindo aquelas recomendações do Ministério da Saúde, lendo as notas técnicas que são enviadas para nós pela vigilância, pelos técnicos médicos, pela classe científica que vem estudando a evolução do vírus no nosso país e as medidas de segurança. Portanto, vamos ficar todos atentos o tempo inteiro sobre isso. Como eu falei, nós devemos começar na semana que vem, então, a desratização e a desinsetização dos bueiros, tudo para que a gente possa não deixar que as pessoas fiquem contaminadas por esses bichinhos que não são bem-vindos em nossos lares. Bem, posto isso, vamos falar um pouco então sobre os casos que temos em Bragança Paulista. Aqui nós estamos com 80 casos notificados. Desses 80 casos, 17 casos foram descartados, que somam 21% desses casos que tivemos de notificação. E 15%, que é exatamente 15 pessoas, foram consideradas, foram com diagnóstico positivo para a Covid. O restante, 48, continuam em investigação. Hoje, em leito de terapia intensiva, UTI, eu tenho 12 pessoas. Eu tenho um homem de 79 anos, uma mulher de 73 que é positiva para a Covid, um homem de 63
63 anos, também positivo para a Covid, dentro da Santa Casa. Dentro do Hospital Universitário, nós temos um homem de 76 anos, uma mulher de 35 anos, um homem de 76 anos. No Hospital Bragantino, que nós compramos leitos e ontem fomos obrigados a comprar mais um, porque tivemos mais um caso que necessitou de leito, nós temos um homem de 54 anos, positivo para a Covid, uma mulher de 61, uma outra mulher de 52, uma mulher de 66 positiva para a Covid, uma mulher de 44 anos também positiva para a Covid. E temos no Hospital Novo Atibaia um homem de 43 anos que é suspeito ainda. Por que está lá em Atibaia? Ele é de Bragança, mas ele foi atendido e ficou lá no hospital, está sendo tratado lá. Ainda em enfermaria, hospitalizado somente em enfermaria, nós temos 13 casos. São 11 dentro da Santa Casa, um no Hospital Bragantino e um no Novo Atibaia, que também está lá internado. Temos casos confirmados que estão em isolamento domiciliar. Todos os casos são acompanhados pela vigilância epidemiológica ou pelas equipes das unidades de saúde da atenção básica. Depende da gravidade, depende de como está cada caso, a gente acompanha os familiares. Então é isso que nós temos referente aos casos. Para elucidar melhor, nós temos os nossos gráficos. Estes dão uma noção melhor de tudo isso que eu falei para vocês. Então nós temos aqui o primeiro gráfico, que ele vai nos colocar todas as notificações realizadas que eu acabei de falar, que somam 80 notificações que fizemos. O segundo gráfico, ela tem a notificação por dia, para a gente entender como estamos oscilando em relação às notificações. A gente percebe o início, ele vai caminhando até chegar no dia 1º, que foi ontem, quando então a gente cai de 7 notificações por dia para 5. Que também é extremamente preocupante para nós. Você vê que houve um crescimento em relação ao início. A gente tinha 1 por dia, depois 3, 2, 6, subiu para 7, teve um pico de 8 e agora nós chegamos a 5 por dia. O terceiro gráfico, nós temos os casos descartados e os casos confirmados, para vocês verem a curva de como isso está se dando. Eles estão muito próximos um do outro, né? Então a gente precisa perceber isso que está acontecendo. A gente tem 17 descartados, 15 que foram confirmados. O quarto gráfico são os suspeitos em investigação, que são os 48 que nós estamos ainda aguardando os laudos. Lembrando que para os que estão internados, tanto em enfermaria como em leito de UTI, nós contratamos um laboratório para que fosse feita então as análises, para a gente ter rapidez nesses resultados, porque o Adolfo Lutz não tem respondido para nós. Inclusive nós oficiamos o Adolfo Lutz através do nosso prefeito municipal para que eles nos responda quanto tempo ainda eles vão demorar para mandar as respostas para nós. E como nós precisamos saber quem é confirmado e quem é descartado, fizemos a contratação, por isso a gente tem tido uma melhora nas posições do que é descartado do que é confirmado. O quinto gráfico são os casos descartados, confirmados em investigação. Então você vê aqui na parte azul, nós vamos ter os descartados. Na parte, acho que é abóbora essa cor, mais ou menos, né? A gente tem aqueles que são confirmados. O verde são os casos em investigação. Próximo gráfico, que é o sexto, são os casos suspeitos, onde a gente incluiu o óbito confirmado de hoje. Hoje a gente relata esse óbito, é uma pessoa que ficou muito grave. Ontem à noite eu recebi a notícia, infelizmente, desse óbito. É uma mulher de 78 anos, positiva para a Covid. Ela tinha já doenças de base, era cardiopata, tinha pressão alta, tinha problema pulmonar e, infelizmente, ela veio a óbito. Eu quero aqui me solidarizar com toda a família, emitir os meus sentimentos pela perda dessa pessoa. Sentimos nós, profissionais da saúde pública, saúde privada, aqueles que estavam atendendo essa senhora e certamente também a família. Por isso a gente manda um forte abraço virtual para toda a família e que Deus possa consolar cada coração que agora está muito entristecido com a morte desta pessoa. Então é a primeira pessoa confirmada com óbito para Covid.
E aí, então, como eu estava falando desse gráfico, a gente tem essa pessoa que foi a óbito, em vermelho, os casos suspeitos que estão em terapia intensiva, em amarelinho nós temos o suspeito em isolamento clínico, que é o que estão em enfermaria, e o verde que estão em isolamento domiciliar. Aqui por tipo, o próximo gráfico é o 7º, nós temos por tipo de isolamento. Então você tem o amarelo, que é o isolamento clínico, o escurinho, né, bem escuro, que é o cinza, é o óbito, os que estão em UTI em vermelho e o verde que estão em domicílio, né, em isolamento domiciliar. O próximo gráfico, que é o 8º, é para a gente ver as residências dos casos confirmados. Então você tem o Campo Novo, que é o que temos bastante por conta de uma família toda infectada. Depois nós temos o Julieta Cristina e os demais bairros escritos com cada bairro. O próximo gráfico é o 9º gráfico, é a distribuição de casos confirmados de acordo com a faixa etária. Então nós vamos ver que tem uma quantidade expressiva de 40 a 59 anos, outra de 60 a 79 anos e de 80 anos ou mais. É muito preocupante a questão dos 40 a 59 anos, muitos deles com problemas de base, doenças crônicas como diabetes, hipertensão. Por isso a gente redobra o pedido a vocês de cuidado. Quem tem doenças de base, doenças crônicas, precisam se cuidar ainda mais neste momento. O 10º são os suspeitos, onde a gente tem mais ou menos a mesma situação, caindo um pouquinho entre 60 e 79 anos. E aí depois nós temos esse gráfico de número 11, que é o gráfico que fala sobre os casos confirmados que nós temos. Aí a gente vê como estamos de 20 a 29 anos, depois de 40 a 59 anos, de 60 a 79 anos e 80 a mais, por tipo de condição. Aqueles que estão em isolamento domiciliar, que são os de azul aqui, o isolamento clínico, o que estão, portanto, em enfermaria, terapia intensiva e o óbito que nós tivemos. Então, a gente tem trabalhado com isso para a gente medir epidemiologicamente como estamos nesse momento em Bragança Paulista. Acho que é isso que nós temos em relação aos gráficos. Veridiana? Vamos abrir as perguntas dos jornalistas. Começar com a Luci Miranda, do Caminho FM, Jornal de Bragança e Região. Ela pergunta: estamos próximos do 5º dia útil, dia de pagamento. Ela quer saber se haverá alguma ação específica voltada às agências bancárias e lotéricas. Por exemplo, Extrema está impedindo o trânsito na avenida onde ficam as agências e vigilantes controlam os acessos. Oi, Luci, bom dia, obrigada pela pergunta. A gente não deve adotar as medidas lineares, ou seja, a gente vê todas as experiências, todas as medidas e aquelas que são importantes e que podem ser adotadas no nosso município, nós tomamos elas também como medidas. Mas neste momento, o que nós recomendamos a todas as agências bancárias é para que ele se organize, de modo que a pessoa que for receber o seu pagamento, ela possa estar dentro de um ambiente com distanciamento necessário de 2 metros entre cada uma das pessoas e, se precisar, organizar isso pelo lado de fora para que as pessoas não se acumulem dentro das agências. Também para que elas venham a ter álcool gel para que as pessoas possam utilizar. Da mesma forma, oriente aqueles que estão fazendo o atendimento para esse distanciamento, para precaução em relação às mãos com o uso de álcool gel. Ela pergunta sobre a foto compartilhada ontem, dizia ser da Feira Livre, mostrando a aglomeração. Diz que recebeu informação de que a foto não era de ontem e outros ouvintes enviaram áudio dizendo que tinha sim bastante pessoa na feira. A pergunta é o que tem de verdade nisso tudo. Luci, hoje circula de tudo, né? Eu acho que a gente não deve nem entrar muito nessa questão, mas vamos entrar na orientação aos feirantes. Ontem, a Gislaine, que é a secretária de agronegócios do município, já chamou a atenção de todos os feirantes. Ela fez várias recomendações a todos eles, mas eu também faço às pessoas que vão.
Você que será contaminado e vai contaminar outro. Então, se você não tomar conta da sua vida, não tem jeito do poder público tomar conta dela. Você deve ter o distanciamento necessário. Você vai na banca fazer a sua compra, distancie-se do atendente. Prefira pegar os alimentos que estão dentro do saquinho plástico. Cobre do feirante o álcool gel, porque a eles foram feitas todas as recomendações. Eu vou ler para vocês. Deverão todas as bancas serem montadas em apenas um lado da rua. Deverão ter espaçamento mínimo de 5 metros entre cada uma das bancas. Deverão os produtos estarem acondicionados e fracionados em embalagens, que é o que eu acabei de falar. Não é possível fazer isso. Então, coloque essa mercadoria de modo que a pessoa possa pegar sem estar perto de você que está vendendo essa mercadoria. Faça o distanciamento para que ele possa fazer essa higienização. Evite aglomeração. Então, de um lado, eu tenho a pessoa que vai comprar, que ela precisa ter cuidado com sua própria vida. Do outro, eu tenho o vendedor. Ele precisa também tomar as medidas de precaução para ele se preservar e para preservar o cliente. Para isso, a secretária colocará mais fiscais. Nós não queremos tomar nenhuma medida drástica, porque nós entendemos que nós precisamos disponibilizar as frutas, os legumes, para que as pessoas possam adquiri-las, para que as pessoas possam levar para casa e ter uma alimentação saudável. Por isso a gente pede para as pessoas que tomem cuidado de todos os lados. Cada um precisa fazer a sua parte. O poder público não pode ir lá e colocar tudo dentro de um espaço e levar depois para casa, dentro de um carro e levar. Não é possível isso. Então a gente precisa realmente que as pessoas se conscientizem. O vírus é grave, o vírus mata. Temos que tomar a decisão agora do que queremos para a nossa vida. O poder público tem feito bastante ações, muitas ações em todas as áreas, em todas as secretarias, para que a gente possa preservar vidas. Mas eu preciso que cada um se conscientize disso. Não é, Lucy? Porque a gente está fazendo a nossa parte. Vocês, que são jornalistas, também têm nos ajudado muito nisso, mas as pessoas precisam querer viver, preservar vidas. O Eberson Martins, da Rádio 102 FM, afirma que o município tem orientado sempre os comerciantes e a todos com a questão da higienização. Como tem sido feita a fiscalização, por exemplo, nas agências bancárias, porque mesmo com a diminuição dos atendimentos, tem ocorrido algumas aglomerações e filas para o uso dos caixas eletrônicos e em algumas agências, mesmo no horário comercial, não observamos a higienização dos caixas nem disponibilização de álcool gel. Bem, todas as orientações, Eberson, nós passamos para os comerciantes que têm os seus estabelecimentos abertos, que não estão dentro das medidas restritivas, bem como as agências bancárias e lotéricas. Nós temos uma equipe de fiscalização que está coordenada agora pelo Bertin, que é o secretário de Segurança. Também temos outros fiscais que são da vigilância sanitária e epidemiológica, que têm atuado ambos em todo o município. A gente não consegue estar sempre em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a gente passa, conversa, a gente vai lá, orienta. E a gente espera que os estabelecimentos tenham responsabilidade. Mas, de qualquer maneira, Eberson, é importante que as pessoas que verem isso acontecer, liguem para nós, pode ser no 0800. A gente imediatamente destaca um fiscal para ir até o local e tomar as providências devidas. Agora eu volto a lembrar, quem cuida da vida da gente é a gente mesmo. Quem ama mais do que qualquer um a nossa vida é a gente mesmo. Então, a pessoa que vai numa agência, ela precisa também ver que ela precisa se distanciar dos outros. Ela não pode ficar, ela está aglomerada, reclame, vá no caixa e fala, gente, isso não pode. Vocês se organizem. Os bancos são instituições que têm a obrigação de dar exemplo para todos. Vamos novamente reforçar com eles, mas a gente já tem feito essas orientações a todas as instituições bancárias, viu, Eberson? Antônio Carlos Vidiri, do Jornal da Cidade, pergunta se a zona rural já apresentou algum caso de pessoa infectada
e se está havendo fiscalização, já que existem barzinhos e mini mercados. Sim, Vitiri, ótima a sua pergunta, porque inclusive ontem a fiscalização coordenada pelo Bertin já fechou 2 na zona rural. 2 nós fechamos na zona rural, no Morro Grande, que estavam desrespeitando as medidas que então nós já colocamos por decreto. E temos sim casos confirmados na zona rural. Nós temos casos confirmados no Campo Novo, no Biriçá do Valado e no loteamento Fazenda. Então temos casos confirmados sim em zona rural e estamos atentos a tudo isso. Eberson Martins, da Rádio 102 FM, pergunta se o município vai fazer testes em laboratório particular, se irá contratar uma determinada quantidade ou fará todos os testes a partir de agora. Eberson, nós temos 2 frentes de testes, né? Nós temos os testes laboratoriais conhecidos como PCR, que é aquele teste que é biologia molecular, que aí você vai detectar em qualquer momento que a pessoa esteja gripada, se ela está com a Covid ou não. Para isso, nós contratamos um laboratório pela Santa Casa, que é nossa parceira, está atendendo os nossos pacientes também. Então, todos os que estão internados, nós estamos encaminhando tanto para o Adolfo Lutz, mas também para esse laboratório, para a gente ter rapidez nos resultados. Por outro lado, nós adquirimos os testes rápidos, aquele que é feito com a gotinha de sangue. Estes serão destinados aos profissionais de saúde, para que a gente veja se esse profissional que está hoje afastado, ele tem a Covid ou não, se ele desenvolveu o anticorpo, porque esse teste, ele só é feito a partir do 7º, 8º dia que a pessoa apresentou os sintomas. Então, você hoje, por exemplo, fica gripado, eu só vou poder fazer esse teste em você, para eu ter o resultado, se você tem anticorpo ou não, a partir do 7º ou 8º dia. Compramos 500 testes, estamos só aguardando a entrega desses testes. O governo federal e o estadual relatou que comprou testes e vão encaminhar para nós. Estamos aguardando para que a gente possa ampliar a testagem em nosso município, mas por enquanto é isso que o município fará. Cacá, da TV Atibaia. De acordo com o documento do Ministério da Saúde de 20 de março, todos os casos de síndrome gripal, e não apenas os de síndrome aguda respiratória grave dos municípios, deveriam ser relatados ao Ministério da Saúde. Ele pergunta como Bragança Paulista vem agindo e se acredita-se em subnotificação no município. Cacá, ótima a sua pergunta, porque essa resolução do governo do estado vem de encontro aos anseios nossos. Nós precisamos saber o que está acontecendo no nosso município, o que está acontecendo na nossa região, no estado, enfim. Então, essa medida não é porque está havendo subnotificação, é porque nós queremos que todos sejam notificados, para a gente entender e ter um mapa epidemiológico. Olha, por gripe comum nós tivemos X, por gripe, a SRAG, que eles falam, que é a síndrome respiratória aguda grave, nós temos X. Para a Covid, nós temos Y. Então, a gente vai mapeando para a gente entender como estamos epidemiologicamente falando. Portanto, é bem-vindo, sim, Cacá, isso para nós. A gente já reportou para todos os estabelecimentos de saúde que cumpram essa resolução para que a gente possa saber como estamos em toda a nossa cidade, região e estado. O Eberson Martins, da Rádio 102 FM, pergunta se o município pensa neste momento ou existe a necessidade, com os casos suspeitos aumentando, de contratar profissionais como médicos e enfermeiros para atuarem na rede municipal de saúde. Eberson, cada dia é um dia, né? Cada dia a gente faz uma análise, a gente fecha o final, né, no final do dia, se reúne e pensa o que vamos fazer amanhã, além do que nós já temos planejado, porque há um plano de contingência do município para o atendimento às pessoas em todas as nossas unidades, a curto prazo, a médio prazo, e a gente vai trabalhando de acordo com os casos que nós temos notificados, mas principalmente com aqueles que são confirmados. Nesse momento, nós não precisamos contratar ninguém a mais. Hoje nós estamos com pessoas que estão ausentes por síndrome gripal, 47 profissionais da área de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outras profissões. Mas ainda nós estamos conseguindo dar conta de tudo que vem chegando para nós. Se num determinado momento a gente precisar, sim, vamos lançar mão de outras contratações.
O Gerson do Bragança Jornal pergunta, o que você acabou de responder, inclusive, se a Secretaria de Saúde atualiza os números dos funcionários afastados por problema de síndromes gripais, né? E sobre os testes rápidos também, se há previsão para Bragança receber. Então, Gerson, obrigada pela sua pergunta. Não sei, a previsão do município para a compra é na semana que vem. Aquilo que compramos é na semana que vem. Aquilo que vem do Estado ou da União, a gente não tem previsão de quando eles vão chegar para nós. E como eu falei anteriormente, temos sim pessoas afastadas, que somam hoje 47 profissionais, estamos acompanhando. A gente atualiza isso todos os dias para a gente medir onde nós precisamos remanejar profissionais para o atendimento não ser prejudicado. Ana Oliveira, do Jornal Em Pauta. Dos 11 pacientes confirmados com coronavírus, já podemos falar em cura de algum deles? Se sim, quantos casos? E se foram refeitos testes para saber se são realmente negativos, ou só o fato de terem ficado 14 dias em isolamento e já não terem mais sintomas já pode ser considerado como curado? Oi, Ana, bom dia, ótima pergunta. Aliás, ontem você nem perguntou nada, hoje já perguntou, tá bom, isso mesmo, esteja conosco. Ana, nós não temos ainda essa questão da cura, nós estamos avaliando por aqueles que estão sendo confirmados e que estão em isolamento domiciliar. Nós não temos ainda uma quantidade capaz de a gente medir isso em termos de município, mas estamos acompanhando para sabermos se a pessoa está bem e como ela está. Estão sim sem sintomas, mas ainda a gente precisa acompanhar um pouco mais essas pessoas, porque elas estavam hospitalizadas e hoje estão em isolamento domiciliar. Qual era a outra mesmo? Dos testes, né? Os testes, se foram feitos testes para saber se são realmente... os testes que nós realizamos e que a gente teve, então, o retorno são de laboratório particular. A gente não vai refazer, porque ele tem garantia. Mais de 90% de assertividade nesses testes que são por biologia... molecular, portanto a gente não deve repetir. Entretanto, todas as amostras também foram encaminhadas ao Adolfo Lutz. Ele deve retornar para nós vamos comparar esses resultados quando chegar para nós, mas não vamos repetir agora não. O que a gente precisa ter cuidado é com o teste rápido, porque se a gente fizer antes do 7º, 8º dia, a gente vai ter examinar quem entra e quem sai. Fábio, bom dia, obrigada pela sua pergunta. Eu entendo que não. Nesse momento, não. A gente precisa acompanhar, como eu falei anteriormente, todos os dias a gente revê todas as medidas, todos os dias a gente pensa como vamos fazer no dia seguinte, se vamos aumentar, se não vamos, se vamos manter. Então, mas neste momento eu não entendo que haja necessidade de barreira sanitária ainda. E aí ele afirma também, no Lago do Tabuão, cartão postal de nossa cidade, nos últimos 2 dias o movimento de pessoas era menor do que o usual, mas havia quantidade significativa de pessoas fazendo suas corridas e caminhadas, além de pesca no Lago Santo Agostinho. O que fazer com a população que desrespeita o isolamento social e o que a Prefeitura irá fazer com líderes da carreata contra o fechamento do comércio? Fábio, eu também vi pessoas correndo e caminhando ali, inclusive algumas pessoas com aparência de já ter mais de 60 anos. É aquilo que eu falei, Fábio. Se a pessoa não se cuidar, a gente não vai conseguir segurar todas as pessoas. Eu acho que assim, quem me ama mais sou eu mesma, depois outras pessoas. Eu tenho que cuidar de mim. Como eu sei que não posso hoje ficar saindo de casa, se eu posso ficar, não é para sair, não é para sair. Fique em casa. Nós, profissionais de saúde, ao ver essa situação, a gente fica extremamente triste. Nós estamos nos expondo para salvar as vidas das pessoas, para dar às pessoas qualidade de assistência, e aí a gente vê alguns, infelizmente são poucos, mas alguns desrespeitando isso. Eles estão desrespeitando não só as medidas que estamos colocando, mas a sua própria vida, porque eles estão ali passíveis de serem contaminados no encontro dessa caminhada que fazem com outros. O que a gente pede para as pessoas é consciência. Por favor, tenha consciência. Em relação aos líderes daquela carreata, foram tomadas as medidas no tocante à parte jurídica. O jurídico está vendo as medidas posteriores. Fizemos o boletim de ocorrência e aí segue agora juridicamente as providências que deverão ser tomadas. Eu espero que não tenhamos mais isso no município, espero que as pessoas não participem e não vejam
vejam nesses líderes, porque eles não são líderes nesse momento, eles estão pondo a sua vida em risco, isso sim. Matheus Cleiton, da Rádio Bragança Regional Mais Bragança, pergunta se existe atualizações sobre as fiscalizações do transporte público e se alguma denúncia foi encaminhada sobre aglomerações em linhas da região rural ou urbana. Matheus, não chegou ao meu conhecimento nenhuma outra reclamação. Mas, de qualquer maneira, a Secretaria de Mobilidade Urbana está muito atenta a tudo. Eles têm realizado fiscalização quanto à higienização, horário dos ônibus, lotação dos ônibus. Reforço, viu, Matheus, se tiver alguma reclamação de munícipe, encaminhar para nós através do 0800, que na mesma hora a gente toma providência. Mas a fiscalização está bem atenta, viu? A população também tem participado bastante dos nossos pronunciamentos, né, tirando algumas dúvidas que são esclarecidas no decorrer da live. Tem muita pergunta, então assim, seria importante encerrar reforçando a importância do 0800, né, que a Prefeitura está à disposição para esclarecer toda e qualquer dúvida. E também perguntaram sobre uso de máscara, né? Como é que às vezes a população fica em dúvida de que tipo de máscara, o que usa, o que não usa, né? O Ministério da Saúde, no tocante às máscaras, ele está fazendo um protocolo para que as pessoas possam fazer uso de máscaras de pano, as pessoas para ajudar na barreira. O que significa isso? Você vai sair e você vai no banco, por exemplo, por mais que lá tenham todas as medidas de 2 metros, de higienização das mãos, para você se prevenir, você usar uma máscara de pano. Essa máscara não serve para o profissional de saúde, mas ele serve para você ter uma barreira a mais, para você não espirrar e para você não ser contaminado, mas você precisa ter a higienização das mãos, porque de nada adiantará você usar a máscara se você tocar superfícies ou as pessoas e levar aos olhos, por exemplo, aí você vai ter a contaminação da mesma forma. Mas são essas máscaras, não vejo prejuízo na população dela usar essa máscara, que ela pode fazer em casa, ela pode lavar essa máscara depois com água, sabão, Taí, como é popularmente conhecido, né, água sanitária, e higienizar bem e usar novamente. Deixa 20 minutinhos ela de molho depois que você chegar da rua, põe para secar e depois pode usar novamente. São barreiras que hoje a gente até preconiza para as pessoas que têm ou está em algum ambiente que pode ter uma aglomeração de pessoas, mesmo que haja essa distância social. O coletivo urbano, os bancos, uma feira, mas sobretudo não se aproxime das pessoas, mantenha a distância, mas pode sim fazer o uso como barreira, como um instrumento a mais para que a gente possa prevenir a transmissão da Covid. Outra dúvida que o pessoal fica, mas né, por isso que a gente está sempre atualizando os dados, é quando vai acabar a quarentena, quando voltam as aulas, quando volta ao normal. Explicar que cada dia é uma nova ação, uma nova... Olha, essa resposta eu queria ter, o ministro queria ter, o mundo queria ter de quando vai voltar ao normal, mas nós não temos. Mas a velocidade da transmissão depende da gente, depende de cada ação que eu estou falando para vocês. A gente pode ter uma transmissão que vai nos levar a um colapso muito rapidamente, dependendo das atitudes que tomarmos, dependendo da nossa consciência. Então a gente precisa frear essa velocidade, cuidar dos nossos idosos, cuidar dos nossos queridos que têm doenças crônicas, para a gente frear essa velocidade. Quando isso vai acabar, não sabemos, mas precisamos ficar forte, com o organismo forte, com pensamento forte, com fé no Deus que você acredita. Reze, ore, isso faz bem para nossa alma também, para a gente se fortalecer, para a gente ter esperança que isso vai passar, com certeza vai. Vai demorar um pouco mais? Vai demorar. Vamos ter agravamento? Vamos. O que nós precisamos é nos preparar para isso. Cada um de nós nos respeitarmos, nos amarmos, ajudar os outros, ser solidários. A Secretaria, felizmente, tem recebido bastante ligações de pessoas que querem ajudar, de profissionais de saúde que estão se cadastrando para nos ajudar posteriormente, quando a gente vier a precisar deles. A solidariedade está entre nós. Nós somos de um país muito solidário e é agora o momento da gente praticar
no nosso dia a dia, no nosso condomínio, perto de onde a gente mora, a gente sabe que tem idoso, vamos ajudar esse idoso para que ele não saia de casa. Então essas medidas dependem da gente, vamos tomá-las, vamos ter como foco nós, a nossa saúde, como foco os outros, a saúde dos outros. Não vamos nos contaminar para não contaminar os outros. É isso que nós precisamos. No mais, quero agradecer vocês e dizer, estamos juntos até o fim. E esse fim vai acontecer. Muito obrigada.